Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Felipe Vieira e acabou o último jogo da temporada regular. Eu estou gravando há poucos minutos do último jogo do Sunday Night, que foi um absoluto caos, né? E acho que esse hype pós-jogo eu não poderia deixar para gravar amanhã, tinha que gravar agora. Eu não vou falar hoje sobre os jogos de uma forma passando um a um, e o que aconteceu aqui, porque, vamos ser sinceros, tem muito jogo aqui que não interessa. Browns e Bengals não interessa. Packers e Vikings não interessa. Cowboys e Giants não interessa. Jets e Bills não interessa. Então, assim, é muito jogo pouco relevante, tá? Eu vou pegar uma análise dos times que classificaram para os playoffs e de como ficou a situação do draft, da ordem do draft, tá? Primeira coisa, primeiro jogo relevante, tivemos o Panthers e Bucks. Esse jogo aqui, os Panthers perdem com um jogo absolutamente horrendo da arbitragem. Não costumo falar de arbitragem aqui, mas inacreditável. Foram 4 faltas absolutamente inexistentes. Offensive Pass Interference do Tetairoa McMillan. Aí tivemos um Defensive Pass Interference que o jogador do Tampa Bay Buccaneers só escorrega. A maior insanidade que eu já vi de um passe que vai para trás, o Rico Dowdle sofre o fumble, né? Pega a bola em seguida, a arbitragem apita porque a bola tinha tocado no chão, né? O Rico Dowdle fica parado, porque obviamente acabou a jogada, e aí ele devolve a bola para o árbitro, e o árbitro, depois de alguns segundos, resolve marcar o fumble, e aí dá a segunda para 16, como se o Rico Dowdle tivesse jogado a bola para fora de propósito. É de uma insanidade isso, que acabou passando batido em algumas transmissões, né? Que você não deu a chance do Carolina Panthers de refazer a jogada, né? Se a arbitragem, nessa situação, se a arbitragem apita errado, como aconteceu, entende que aquilo foi um fumble e não um passe incompleto, você só refaz a jogada. Está nas regras, né? E a arbitragem não deu essa oportunidade para o Carolina Panthers, por isso que o Bryce Young também não gosta de reclamar de arbitragem, né? A gente não vê ele falando sobre isso, mas ele estava revoltado ali. Acho que é a vez que eu vi mais bravo o Bryce Young na NFL, na carreira dele, porque é uma insanidade muito grande. E aí depois a arbitragem ainda fala que o Carolina Panthers poderia ter feito a jogada de novo se eles quisessem, mas não deram essa oportunidade. O David Canales e o Bryce Young não tiveram essa oportunidade. E aí foi um ponto importante, porque foi uma perda de 7 jardas. No final das contas, o Carolina Panthers tenta chutar um field goal de 54, erra. Poderia ter sido um field goal 7 jardas para frente, né, de 47, que poderia ter feito a diferença num jogo que foi de 2 pontos. É óbvio que não é só adicionar os 3 pontos aqui, porque o jogo se torna absolutamente diferente com isso, né? Com esta variável, mas o jogo poderia ter sido diferente e tivemos outros problemas aqui também de arbitragem, mas enfim. Vitória em Tampa Bay Buccaneers. No final das contas, não adiantou de nada a arbitragem saltar o Carolina Panthers, porque o Atlanta Falcons vence o jogo, e aí o Carolina Panthers está nos playoffs, depois de 7 anos sem ir para os playoffs, e ainda os playoffs da forma mais NFC South possível, né? Eu cheguei a falar isso no podcast, mas se eu pudesse escolher agora para ir para os playoffs da forma mais NFC South possível, eu escolheria. Obviamente que eu, no sábado, depois da derrota do Carolina Panthers, estava me odiando por ter falado isso, mas agora, após tudo isso ter acontecido, eu estou satisfeito com, com a forma como tudo desenrolou. O Carolina Panthers vai pegar o Los Angeles Rams em casa, em Charlotte. Os Panthers já ganharam uma vez dos Rams, seguem sendo zebras por 10 pontos e meio, a mesma diferença de pontuação que foi na temporada regular, e os Panthers venceram. É um jogo muito difícil para o Carolina Panthers, muito difícil. Vai ter que acontecer coisas que aconteceram naquele jogo, interceptações, vai ter que roubar a bola do Los Angeles Rams, como roubou naquele jogo lá, e o Bryce Young jogar em alto nível como jogou.
Então, não é um jogo simples, é um jogo muito complicado, e eu imagino que o Los Angeles Rams esteja satisfeito de enfrentar, mesmo que fora de casa, enfrentar o Carolina Panthers, tá? Seattle Seahawks e San Francisco 49ers, um jogo que ofensivamente o Seahawks não conseguiu fazer muita coisa nessa defesa de São Francisco. Até teve alguns bons momentos, né, do Darnold em terceiras descidas, o Indigba foi fantástico na partida, o Zach Charbonnet foi muito bem também, mas a defesa de Seattle, ela é muito especial, né? O trabalho do Mike Macdonald, ele é muito, muito bom. Acho que agora ele é o favorito a ganhar o treinador do ano. Tinha até falado adiantado, né? Meu voto seria o Kyle Shanahan na semana passada, só que depois desse jogo eu acho que eu mudaria o meu voto, tá? Ah, vai mudar por causa de um jogo, sim, são só 18, é uma parte importante da temporada, e o Kyle Shanahan não teve um bom jogo contra Seattle. Ofensivamente, São Francisco não conseguiu oferecer muita coisa, e aí, defensivamente falando, esse time de Seattle, ele é muito problemático. Eu sei que tem toda a questão aí do Robert Saleh falar que é o situational football, que na hora H essa defesa cresce, e tinha sido verdade até agora, só que esse time não é confiável, essa defesa não é confiável de São Francisco. E vai pegar um time que talvez tenha muitas armas para se defender nos playoffs, né? Lógico que vai ter toda a questão aí de como que vai ser o jogo, porque o coordenador ofensivo do outro lado também não é grandes coisas, né? Estou falando do Philadelphia Eagles, para quem não conectou ainda, né? Mas é um jogo muito, muito perigoso para São Francisco. Seattle descansa, vai passar a jogar todos os jogos da NFC em casa, e aí só o Super Bowl jogaria no campo neutro, que é justamente do seu rival. Mas é isso. Parabéns para o Seattle Seahawks, que já avançou aí uma fase dos playoffs. Jaguars e Titans, esse jogo valia a AFC South. Esse jogo foi uma massa total. Eu fiz o jogo pelo DAZN. O primeiro quarto, o Ken Ward jogou, né? Teve 3 de 3, só jogou o primeiro drive. Abriu 7-0, Jacksonville foi pro punts, e aí ficou, olha, Tennessee Titans vai ter a oportunidade de repente fazer 14-0, fazer 10-0, abrir 2 posses. Mas a partir da segunda campanha do Tennessee Titans e do Jacksonville Jaguars, as coisas foram extremamente diferentes. Um amasso do Jacksonville Jaguars, e esse time não é pouco contender a Super Bowl não, tá? Esse time do Jacksonville Jaguars é muito contender. Tá muito de olho nesse time. Cowboys e Giants, rapidamente, porque é inacreditável os Giants, né? 2 derrotas, 2 vitórias seguidas. Eles teriam a oportunidade de ter a pick número 1 do draft, agora vão ter a pick número 5. Óbvio que vai ter torcedor que não liga para isso, porque o Jackson Dart mais uma vez fez um bom jogo, isso é mais importante, né, do que só pick do draft. Mas, cara, era muito melhor se tivesse feito um bom jogo e os Giants tivessem perdido, porque teria um capital muito grande em suas mãos. Os Giants perdem essa oportunidade mais uma vez, mais um ano que os Giants perdem uma posição de draft na semana 17, na semana 18, tem sido assim com muita frequência nos últimos 10, 15 anos. Patriots e Dolphins, esse jogo também em algum momento parecia que os Dolphins poderiam, né, dar um calor para os Patriots, mas rapidamente os Patriots falaram não. Quando abriram aí 17-10, os Dolphins tiveram, né, a primeira campanha do segundo tempo para empatar o jogo, e aí foi só para baixo. Mike McDaniel ainda continua como head coach até o momento, parece que vai continuar mesmo, vai ter ali uma conversa, imagino que amanhã, mas deve continuar como head coach do Miami Dolphins. Quando tivermos alguma novidade sobre isso, a gente avisa. E aí, voltando lá no Atlanta Falcons, né, que o jogo dos Falcons não foi tão importante para a Atlanta, mas foi muito importante para os Panthers, mesmo com a vitória, os Falcons demitiram o Raheem Morris e o Terry Fontenot, que GM e head coach, que fizeram aí trabalhos discutíveis, questionáveis, né? Eu acho que é válido as 2 demissões. É curioso porque o trabalho do GM, e isso acontece com uma frequência muito grande,
O GM talvez tenha tido o melhor draft da carreira dele, mas não foi o suficiente. Os Falcons, com o Raheem Morris, eu consigo entender plenamente, né? A troca ali do treinador. Limpa a casa, também acho que tá justo. O Terry, ele teve um draft muito legal, mas aquele draft do Michael Penix e a contratação do Kirk Cousins, acho que as duas coisas a gente sabia que não daria certo e acabou não dando, né? Obviamente, Michael Penix a gente ainda não pode avaliar plenamente, mas o Kirk Cousins a gente pode, né? O contrato não foi bom, ficou caro, atrasou o Atlanta Falcons, poderia estar muito mais competitivo se não tivesse assinado ali com o Kirk Cousins, e é isso, Atlanta Falcons busca um novo head coach e um novo GM a partir de amanhã. E aí no último jogo, no Sunday Night, tivemos Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, vitória dos Steelers por 26-24, um jogo fantástico, cara, que jogo bom, que jogo que traz o torcedor para acompanhar a NFL e se apaixonar mais uma vez, né? Mais uma vez estou aqui apaixonado pela NFL, porque foi um jogo com um alto nível de emoção, um alto nível de tensão durante a partida inteira. No primeiro tempo, um jogo muito complicado, né? Um jogo muito travado, o jogo aéreo dos Steelers não funcionava, o jogo terrestre não tava grandes coisas também. Termina 10-3 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo parece que os Steelers conseguem se encontrar melhor, né? O terceiro quarto foi bom, né? Conseguiram virar a partida e aí o quarto período foi fantástico. Tivemos os Ravens virando o jogo e aí um touchdown dos Steelers e aí volta o Zay Flowers com uma big play, duas big plays para ele. O Lamar Jackson parecia um pouco disperso em certo momento do jogo, até esse primeiro touchdown pro Zay Flowers, parecia que ele estava meio desconexo assim no jogo, e aí, bum, achou o Zay Flowers e parece que ele ligou. A partir daquele momento, o Pittsburgh Steelers não conseguiu parar o Lamar Jackson. Mas quem parou foi o Tyler Loop, mas chegamos lá. E aí os Steelers também com Aaron Rodgers, num quarto período, de um nível muito alto, tá? Eu tenho falado isso sobre o Rodgers, que ele não tem sido aquele cara morto do começo da temporada, do meio da temporada. Semana passada não foi bem, concordo, não foi legal, mas antes disso ele tinha tido aí uma sequência de 2, 3 jogos de bom nível. De alto nível, de nível top 10 da NFL, não. Mas o Pittsburgh Steelers não tá esperando que o Aaron Rodgers seja esse tipo de cara, né? Então, se ele for exatamente o que ele foi hoje, talvez seja suficiente. O problema é que agora vai pegar um Houston Texans, que eu acho que o matchup não é bom pro Pittsburgh Steelers, mas daqui a pouco a gente fala. E aí, no final desse jogo, tivemos ainda um touchdown do Calvin Austin. O Chris Boswell, sempre tão seguro, né? Erra o extra point, e aí mantém esse jogo aí a 2 pontos só de vantagem, não trazendo mais essa possibilidade de overtime, mas já para uma virada do Baltimore Ravens. E aí o Lamar Jackson, mais uma vez, joga muito bem, o drive dele é muito bom. E aí ele faz o que o treinador dele pede para fazer. Já estava em alcance de field goal, tinha ainda um timeout para pedir, eles resolvem ajoelhar, perdem 2 jardas no momento que ajoelha, para posicionar a bola para sair no meio. E aí eu acho que, óbvio, que agora voltando, você fica, cara, dava para ter feito diferente, dava para ter corrido mais uma vez com o Derrick Henry, mas é um field goal de 44 jardas. Acho que você, talvez não com o Tyler Loop, que errou muita coisa nessa temporada, especialmente acima de 50 jardas. Mas você precisa ter um kicker que você tenha confiança de acertar esse tipo de chute, né? Principalmente vindo de um time do Baltimore Ravens que teve esse kicker por muito tempo, né? Por mais de uma década. Então, eu acho que o John Harbaugh foi mal nisso, no sentido de não entender qual que era a situação ali de você ter um kicker novato e teve um chute para mais de 51 jardas só na semana 1, cara.
44 jardas ali, tá próximo, cara. Tá próximo. Não dá pra você botar toda essa confiança da temporada. Você fala assim, vou perder 2 jardas que não tem problema, sabe? Sei lá, faz um sneak com o Mark Andrews, faz um touch push com o Mark Andrews, alguma coisa assim, ganha mais uma jardinha, pega a bola aqui, ó, vai pro outro gap, ganha mais uma jardinha, e aí você chuta um field goal aqui de 41, 40 jardas, né? Qualquer jardinha aqui é importante. Então, machuca muito. Não dá para falar do Lamar Jackson. Lamar Jackson, no segundo tempo, foi fantástico. E é coisas do futebol americano. O Aaron Rodgers, como também não daria para falar do Aaron Rodgers se o Tyler Loop tivesse acertado, né, o chute. Porque ele jogou muito bem no final do jogo. Então, é isso. Pittsburgh Steelers avança e o Baltimore Ravens fica pelo caminho. Agora, só antes da gente voltar ali e falar um pouquinho sobre os jogos, né? Só para dar uma olhadinha nos jogos, mas vamos dar uma olhada em como ficou a ordem do draft. Las Vegas Raiders, mesmo vencendo o jogo em cima do Kansas City Chiefs, ficou com a pick número 1 do draft. E aqui a gente já pode colocar, né? Fernando Mendonça, Las Vegas Raiders. É isso, não vai ter conversa. Primeira pick vai ser meio sem graça. Se acostumem, vai ser, não tem o que falar, tá? Dante Mora pode se declarar e pode ser um Jet, tá? Talvez se o Dante Moore se declarar, talvez a gente tenha alguma conversa aqui com os Raiders. Mas eu acho que vai ficar aí uns 85, 90% de Fernando Mendonça mesmo, tá? E aí eu não coloco mais do que isso porque a gente não sabe quem vai ser o GM. Não tenho certeza quem vai ser o GM dos Raiders. Não sei quem vai ser o head coach dos Raiders. Então, não dá para confirmar que é 100%. Mas se o Dante Moore não vier para o draft, aí não tem conversa. Aí é Fernando Mendonça mesmo. E é bem provável que o Dante Moore não venha, tá? Aí os Jets, com essa 2 eu não sei o que eles podem fazer. Se eles vão atrás de outro quarterback. Se o Dante Moore não vier, acho que é cedo. E aí fica a situação complicada, né? Você ter a pick 2. Vai gastar com o quê? Não sei. Alguém vai querer subir? Acho que não. Então é isso. Aqui teremos muito debate sobre essa pick número 2, sobre essa pick 3, sobre a 4, sobre a 5. Ou seja, este draft vai ser cinema, tá? Vão ter muita coisa, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Não tem o cara certo para quem que vai ser a escolha número 2, não sabemos, tá? Então, vai ser divertido de acompanhar esse processo do draft. Jets, Cardinals, Titans, Giants, Browns, Commanders, mesmo com a vitória, ainda ficou aqui no top 7, né, com a escolha número 7. Os Saints ficaram com a 8 também, mesmo com a derrota não subiram mais nada. E os Chiefs nesse top 10. Aqui é onde eu consigo enxergar um pouquinho mais de confiança em falar que Edge Rusher é 65% da probabilidade para essa escolha número 9, tá? E aí um Cincinnati Bengals na 10. E aqui a gente tem o restante do draft já em ordem, tá? Baltimore Ravens cai aqui na escolha número 14. Tampa Bay Buccaneers, com a vitória, acabou atrapalhando, né? Sobe para 15º. E é isso. Agora, a partir da 19 para frente, precisaremos dos playoffs para resolver. E aí a gente vai voltar um pouquinho aqui para falar um pouquinho desses jogos. Aliás, NFL, parabéns pela forma como colocou os horários, esses jogos nos horários certos, tá? Acho que tá perfeito aqui. Rams e Panthers, o jogo com mais disparidade, né? Teoricamente, o jogo com mais disparidade. Os Panthers, mesmo em casa, são bastante zebras. Mas é isso. Já ganharam uma vez. Por que não uma segunda? Vai saber. Mas são muitos zebras. E aí, Packers e Bears num Saturday Night Football. Fantástico, tá? Fantástico. Um jogo que pode complicar bastante para a Matt LaFleur, tá? Uma derrota aqui para o seu rival, da forma como o Chicago Bears passeou em cima dos Packers na temporada regular também. Uma derrota ficaria complicada. E talvez o Matt LaFleur seja demitido se perder aqui do Chicago Bears. Aí no domingo nós temos um Bills e Jaguars, jogaço, aço aqui. Para mim vai ser o melhor jogo
desse wild card. Como eu falei aqui, Jacksonville Jaguars para mim é muito contender a Super Bowl, e o Buffalo Bills é bastante contender porque tem o Josh Allen. É um time com mais deficiências que o Jacksonville Jaguars, mas quando você tem um super-herói como quarterback, tudo pode acontecer. Eagles e Niners, outro jogaço, e aí eu acho que os Niners se deram mal, tá? Casamento aqui não foi bom pros Niners. Pegar um Philadelphia Eagles em Filadélfia, cara, eu acho que ficou difícil pros Niners, tá? Com essa defesa do jeito que tá jogando, acho que se eles tivessem pego, obviamente, Carolina Panthers, ou de repente até Chicago Bears, eu acho que tinha mais jogo. Acho que o matchup pros Niners não é legal, não é legal. No Sunday Night nós temos Chargers e Patriots, um duelo de ótimos quarterbacks, né? Justin Herbert também jogando muito bem, Drake May talvez o MVP da temporada, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, inclusive vou gravar um vídeo sobre isso. E na segunda nós temos um Texans e Steelers. Este jogo pro Pittsburgh Steelers, ele vai se agarrar nesse matchup linha ofensiva Texans e linha defensiva Steelers, que aí dá uma diferença bem considerável, né? Mas eu acho que para por aí. E aí, quando você olha ataque Pittsburgh Steelers contra a defesa do Houston Texans, acho que os Steelers terão muita dificuldade em mover a bola nesse jogo. Então, para mim, é favoritismo claro aqui também do Houston Texans, mesmo jogando fora de casa. Mas eu vou te falar uma coisa: um wildcard recheado, tá? Um wildcard delicioso que nós teremos. Playoffs muito gostoso de acompanhar essa temporada. Essa pós-temporada vai ser muito legal. Não só o wildcard, como Divisional Round. Eu acho que vai estar uma delícia, o creme de la creme do Divisional Round. Falam, né? Costumo falar que é minha semana favorita de NFL, é o Divisional Round. Mas esse wildcard também tá deveras recheado. É isso, rapaziada. Esquece o like, se inscreve aqui no canal e considere se tornar um assinante, caso ainda não seja. Um grande abraço, parabéns a todos os que classificaram aí para os playoffs. E sábado tem mais. Tamo junto. Tchau.